Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Olá, muito boa tarde. Boa tarde para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa. No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com o cirurgião plástico Hudson Lázaro. Nós vamos falar sobre o tema transplante capilar. Ele é uma referência no assunto em toda Minas Gerais. O programa Alô Doutor, a maior audiência em saúde em Minas, começa agora. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento. Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Prontinho, o cartão estará disponível para uso. Unimed Divinópolis. Gostou, né? Quer experimentar? Tá fácil. La Plata Parrilha, carnes nobres e cortes especiais preparados na brasa. E toda semana temos promoção de cervejas e drinks. Temos ainda um playground para a criançada se divertir. Chame a família e os amigos e venha se deliciar com a melhor carne e churrasco da cidade. E se você quiser, pode fazer seu pedido pelo delivery. La Plata Parrilha, uma explosão de sabores. E hoje é dia de conhecer o seu Laboratório Central. Aqui tem núcleo técnico operacional capaz de realizar mais de 250 mil exames por mês, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Espaço Kids, coleta infantil especializada e certificado de coragem. Realize os seus exames no Laboratório Central da sua cidade e confira a qualidade, segurança e a rapidez que você e a sua família merecem. Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. Eu começo sempre dizendo, é um prazer ter a honra, a companhia da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa, nesses quase 18 anos no ar. Neste ano estaremos completando 18 anos informando com responsabilidade ética sobre o tema saúde. E são muitos os temas saúde dentro do segmento saúde apresentados aqui no Alô Doutor. E priorizando, né, nesses últimos programas, nesses últimos meses, a medicina estética, não é? Já que muita gente tem pedido para a gente falar, né, sobre a medicina estética, falando sobre de tudo um pouco, sobre as diferentes cirurgias. E temos a grata satisfação de poder estar cumprindo a nossa proposta com muita responsabilidade ética para você, mineiro do nosso Centro-Oeste. Hoje estamos recebendo um grande amigo que vem da querida Pará de Minas. Alô, Pará de Minas! O Dr. Hudson Lázaro, um grande amigo que é uma referência em Minas Gerais no transplante capilar. Esse é o nosso tema. Muita gente querendo fazer transplante capilar na região, doutor Hudson. E tarde, a gente vê que as pessoas estão mais preocupadas com a imagem, né? Boa tarde. Sim. Boa tarde a todos os telespectadores aqui da região. Realmente, Davi, as pessoas estão procurando, né, cada vez mais se cuidar. Essa parte estética nas mulheres e agora os homens também, eles perderam a vergonha de, né, antigamente tinha um certo preconceito em se cuidar mais, mas hoje em dia os homens estão se cuidando muito também, Davi, estão procurando cada vez mais procedimentos. Muito bem. Você afunilou para essa formação, para essa busca do transplante capilar desde quando? Davi, na verdade eu sou cirurgião plástico, né, para quem não sabe. E tem 15 anos que eu faço essa cirurgia. Então, a gente começou durante a residência de cirurgia plástica, né? Os primeiros contatos que a gente teve durante a residência. E na cirurgia plástica, na verdade, quando eu fiz a minha formação, as cirurgias que eu mais participava eram os transplantes capilares. Com o Dr. Carlos Leão? Com o Dr. Carlos Leão. Que é pioneiro no Brasil, né? Um dos pioneiros. Um dos primeiros do Brasil. Foi o meu grande amigo meu. Grande amigo, né? E eu agradeço muito a ele aí por todos os ensinamentos, né? E a técnica, ela vem evoluindo muito desde essa época que eu comecei para hoje em dia. Porque tem muita gente que está nos assistindo aqui, pessoas, né, que conhecem, outros que querem fazer transplante capilar. E eu tenho sempre
procurado você, porque eu sei que você é uma referência e trabalha na nossa região, né? Sim. E você hoje é um professor em nível internacional, né? Sim. Viajando o mundo afora, dando aula. Por que você ainda permanece aqui na nossa região? Você que está lá em Pará de Minas, eu digo assim, não que a nossa região não seja importante, claro, mas porque você hoje poderia estar num grande centro, né? Sim, como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, né? Davi, a gente opera alguns casos em Belo Horizonte também, sabe? Tá. Mas hoje em dia eu tenho a minha clínica em Pará de Minas, onde a gente tem, quase todos os dias a gente faz cirurgia, né? Então a gente tem um espaço bem adequado a isso. E você inaugurou lá recentemente? Já tem 3 anos. 3 anos já? 3 anos. E nesse meio tempo, então o que acontece? A gente recebe pacientes do Brasil inteiro e de fora do Brasil. Então, por exemplo, em dezembro agora, nós tivemos pacientes brasileiros, mas que moram em Boston, nos Estados Unidos, que moram na Irlanda, que moram na Nova Zelândia. Que vieram operar aqui? Vieram operar aqui com a gente. Então, a gente fica bem satisfeito em relação a isso, né? E, né, graças a Deus, e a gente vem trabalhando há muito tempo, então a gente já tem um nome que muitas pessoas, em diferentes localidades, eles conhecem a gente. E assim, para tudo a experiência conta muito, né? Sim, sim. Principalmente na cirurgia plástica, né? Na medicina e na cirurgia plástica, principalmente para o transplante capilar. Sim. Né? O que acontece muito também, Davi, é que com os anos a gente tem aquela expertise de já ter operado todo tipo de paciente, todo tipo de cabelo, áreas mais cheias, áreas menos desenvolvidas, né? E essa experiência dos congressos também internacionais, elas nos ajudam muito porque a gente acaba ficando amigo mesmo dos experts do mundo inteiro e a gente consegue trazer as novidades, discutir os casos com eles e com isso a gente consegue entregar um resultado cada vez melhor. Eu vi fotos recentes você dando aula, não sei se foi na Tailândia. Sim, sim. Você estava lá ministrando aula para profissionais do mundo todo, né? Sim, sim. Você vai voltar à Tailândia esse ano? Vou voltar à Tailândia esse ano. Como é que está a sua agenda para esse ano, a sua agenda internacional? Internacional. Você está indo para Paris? Segunda-feira. Segunda, Então, a gente tem França, né? Paris agora, nesse mês de janeiro. Em março, a gente tem Delhi, na Índia, e também temos Mônaco. Em junho, a gente tem Tailândia. Em setembro, temos o Uzbequistão, que eu ainda não conheço, mas é um congresso que vai ser bem interessante. Então, o organizador desse congresso é uma das referências mundiais do transplante. Olha. E que ele mora em Los Angeles e normalmente ele tem um curso que é feito em Los Angeles e nesse ano ele vai fazer um curso internacional. E eu vou ser um dos palestrantes. Olha só, que bacana. E em outubro a gente vai ter um mundial também na Alemanha. Muito bem, então em janeiro você foi para a França e a sua expectativa com relação à procura, né, das pessoas pelo transplante capilar? Porque muita gente pensa que, né, vai para o grande centro, igual eu falei, você opera em Pará de Minas e Belo Horizonte, né? Agora, a estrutura da sua clínica em Pará de Minas é espetacular. Sim, sim. Né? Em relação a Belo Horizonte... Lá o bloco cirúrgico é dentro da clínica? Bloco cirúrgico dentro da clínica, todo, né, normalizado, de acordo com as regras da vigilância sanitária. E você opera com a sua esposa, né? Que é dermato, né? Opero com minha esposa, que é dermato. Então, na verdade, são 2 médicos. São 2 médicos, né, na que cirurgia. fazem a cirurgia. Eu acho que isso é super Soma importante. muito, é importante, né? mais. Exatamente. Belo Horizonte, normalmente, são pacientes, às vezes, que são de outros estados e, às vezes, eles vêm... Preferem operar em BH mesmo, a logística é mais fácil. Muitos deles, eles preferem. Mas... a nossa clínica em Pará de Minas, ela tem todo o know-how ali para que a pessoa possa fazer com qualidade. Nós vamos fazer esse vídeo lá, esse vídeo para a gente mostrar aqui. A gente quer ter esse VT aqui para a gente mostrar a clínica em Pará de Minas. Fica localizada onde ali? Bem no centro? Fica no centro. Rua Tenente Coronel Roberto. É um prédio bonito, né? Um prédio espelhado, Edifício né? Manhattan. É um prédio mais novo lá na cidade, em 3, 4 anos, bem bonito, muito bem localizado. Tá. O pessoal parou de ir para a Turquia porque teve uma época que voou uma febre o pessoal indo para a Turquia para operar, né? E assim, aquilo lá não funciona, na verdade, né, Hudson? O que acontece, Davi? A Turquia, a gente até tem bons profissionais lá, mas não tem acompanhamento. Operou? Uma das desvantagens é isso, porque depois a gente até pode falar um pouquinho sobre essa importância do acompanhamento. Porque eu sei que você opera e acompanha o paciente. Isso é muito importante, né? A gente tem que fazer esse segmento, ajuda muito. Porque, às vezes, o paciente, se ele tiver algum problema, alguma deficiência
nutricional, por exemplo, como que ele vai fazer se o médico dele está lá na Turquia, né? Então tem toda essa questão. E também tem diferenças de resultado mesmo do transplante capilar. Nessas experiências que a gente teve de viagem, a gente vê que, por exemplo, o asiático ele tem o tipo de cabelo totalmente diferente do brasileiro. Então, quando você bem vai... fininho. Mais grosso, na verdade, é diferente. Grosso? É mais grosso. Ele é um cabelo, assim, eles têm menos fios, só que os cabelos deles têm muito... O folículo é mais composto. O envoltório ele é mais cheio, então ele dá uma impressão de mais cheio. E a linha anterior deles normalmente é muito baixa, mais retilínea que a nossa. Então, a nossa normalmente é bem mais quebrada que a deles. E eles gostam, né? Na verdade, eles têm, assim, muitos deles têm a linha muito baixa. Então, às vezes... Você, como brasileiro, indo lá fazer, talvez eles não vão fazer como asiáticos e não como brasileiros. Eu acho que isso é um diferencial muito importante para quem, né, deseja fazer o transplante capilar. Você faz a técnica do fio longo, não é isso? Sim, sim. A gente faz a técnica raspada, do fio mas a longo técnica é um do fio sucesso, longo. porque o paciente não precisa raspar a cabeça. Não precisa raspar, Davi. E, por exemplo, celebridades, políticos... apresentadores de televisão, eles não precisam raspar a cabeça e então, né, pode parecer imperceptível aos olhos. A técnica do fio longo, né? Ela é espetacular. Exatamente. E porque o cabelo demora uns 3 meses para crescer, não é assim para ficar... 3, 4 meses ele começa, né? E aí tem quem faz a alta técnica tem que raspar a cabeça toda. Tem que raspar tudo, né? E aí o resultado, 1 ano e meio, normalmente. Agora, com o fio longo... Apesar de que esses fios eles também cairão, tem muita gente que pergunta, mas por que vale a pena então se o cabelo vai cair também para depois nascer de novo? O fio longo também cai? Ele também cai. Só que qual que é a grande vantagem? Primeiro, acabamos a cirurgia, nós sabemos se a densidade que foi colocada foi suficiente, se a área doadora ela está preservada, se não tiramos demais, né? Se a área não ficou depletada, isso é muito importante. A angulação dos fios está adequado? O tupete ficou legal, então a gente consegue ver tudo isso ao final da cirurgia. Quando a gente faz a técnica raspada, a gente somente imagina e tem que esperar ali crescer 1 ano e meio para saber se realmente ficou adequado ou não. Com o fio longo, você já consegue entregar isso já no final. Você vai moldando. Exatamente. Você vai moldando o cabelo ali. Está um pouco menos denso em alguma região, você consegue ali encher já logo após que você já vai estar vendo. Né? Então, eu acredito que é o futuro mesmo do transplante capilar, seja o fio longo. Muito bem. Gostaria que a produção me informasse o tempo. 1 minuto. Essa questão da técnica, né? O que evoluiu na técnica em si? Eu falo na prática, nos materiais que você utiliza, né? Nas chamadas... são canetas que vocês falam? Os implanters, né? Implanters. Implantes. Né? Eu acho que o doutor Carlos falou uma vez que era tipo uma caneta, assim, que vai fazendo os furos, né? Como se fosse uma caneta. O do doutor Leão, ele tem até o bisturi de leão, que é um outro tipo de caneta. Que ele criou, inclusive. Que ele criou, exatamente. E tem também esses implantes, os implantes foram criados na Coreia. Então, a grande vantagem que eu acho deles é a possibilidade de você não precisar de ficar manipulando os fios. Porque se você manipular muitos fios, dependendo da forma que isso é feito, você pode ter uma maior perda de folículos ali no resultado final. Então, quando você coloca com um implanter, esse cuidado é maior. O próprio implanter, ele protege o folículo. Muito bem. Nós vamos ao nosso segundo intervalo. Já eu volto conversando com o Dr. Hudson Lázaro, referência em Minas Gerais no transplante capilar, atendendo em Pará de Minas e Belo Horizonte. Pertinho da gente. Já a gente volta, não sai daí. Olá, nossa dica contábil de hoje é sobre as regras para empregados domésticos. É obrigatória a utilização de ponto, seja manual ou eletrônico. Também é possível que o empregado reduza o seu horário de intervalo de 1 a 2 horas para meia hora, desde que isso seja expressamente assinado num acordo. E o Vale Transporte pode ser pago em dinheiro, somente para os empregados domésticos. Instituto Corpo e Pele, clínica médica especializada em saúde, beleza e bem-estar, tecnologias inovadoras e os mais avançados tratamentos da medicina moderna para cuidar da sua pele, cabelo e corpo de maneira única e plena.
Profissionais especializados e atualizados que atuam em todas as áreas da dermatologia. Instituto Corpo e Pele Divinópolis. Juntos por uma dermatologia saudável, bela e transformadora. Chegou a sua vez de brilhar. Estude na Unifenas, a melhor universidade privada de Minas Gerais. Garanta seu futuro agora. Inscreva-se em vestibular.unifenas.br. De volta com o Alô Doutor, aqui conversando com o Dr. Hudson Lázaro nesse intervalo, falando da nossa revista, que chega em fevereiro à sua 38ª edição, um conteúdo muito rico, né? Para você que está nas salas de espera, nas versões impressa, né? E também na versão online pelo nosso Instagram, o Alô Doutor. E já convidando aqui, já ao vivo, né? Quase que ao vivo, né, doutor Hudson? Você para estar numa dessas capas aí esse ano, né? Você Vamos contar programar um pouco da sua história no transplante capilar em Minas Gerais, né? Sim, sim. Eu achei bonita a sua história também, doutor Hudson, que você lutou muito para estudar, né? Você batalhou muito, né? Exatamente. Você de família muito simples e sempre quis ser médico? Sempre quis, desde criança. Na verdade, a minha mãe, ela foi, né, instrumentadora cirúrgica, enfermeira, então já ela estava no ambiente da medicina. E eu sempre gostei muito, né, de acompanhar ali, de ver essa questão de certa forma, você cirúrgica. acompanhava também as rotinas dos médicos quando criança? Sim, com certeza. Porque sua mãe trabalhava com eles. Trabalhava com eles. E aí, né, fomos aí estudando. A sua esposa é dermato, né? Minha esposa é dermato. Trabalha com você, opera com você? Opera comigo. Que bacana. E 3 filhos? A gente tem 3 filhos. São trigêmeos, Davi. Trigêmeos? 4 aninhos. Você ganhou um presente triplo de uma vez só. Exatamente. Que bacana. Que bacana. E vocês fizeram, ela fez tratamento para... Sem tratamento, Davi. Sem tratamento? Sem tratamento. É raro isso, né? Raríssimo, raro do raro. Realmente a gente considera como uma bênção mesmo. Uma bênção. São coisas na vida que vão acontecendo. Acho que faz parte da missão que a gente tem Aí já aqui. fechou a fábrica? Sim. Senão você vai ter que começar a operar mais ainda. Aí eu vou ter que começar a operar de madrugada. Você vai ter que montar um hospital. Sim. Vamos ver aqui, então. Eu queria que você falasse um pouco sobre a perspectiva, né, do transplante capilar daqui para frente, né? Sim. Você que tem viajado o mundo todo e operado aqui na nossa Pará de Minas e também em Belo Horizonte, qual que é a tendência do transplante capilar? Doutor Hudson, você que tem contato com médicos do mundo todo. O que eu acho que vai acontecer daqui a uns 5 anos é o que aconteceu com a técnica FUI hoje em dia. Antigamente, você conhece, né, ainda existe, mas a técnica FUT, que era aquela técnica da faixa. Hoje em dia, essa técnica é utilizada em alguns casos também, mas a gente sabe que 98% dos casos eles são feitos pela técnica FUI, né, FUE, que é essa técnica raspada, retirando fio a fio. Então, com o fio longo, eu acho que vai acontecer a mesma coisa, porque as grandes vantagens do resultado do fio longo é exatamente assim que você acabou a cirurgia, você sabe se ficou bom ou não. Agora, e esse fio longo é muito bom também para a mulher, né? Sim, mulher nunca mulher ela não precisa mais raspar o cabelo. Para o homem também, mas para a mulher principalmente. Exatamente. A gente tem um perfil de pacientes hoje em dia que operam mais o fio longo, são às vezes profissionais liberais que não querem ser notados de que fizeram transplante capilar, políticos, apresentadores, artistas, né? Então o pessoal tem procurado muito, porque ninguém percebe. Já quero até pedir o Rodrigo para deixar aí a título de mais informações o seu contato lá em Pará de Minas, né? Sim. E Belo Horizonte também, né? Sim. E também o seu Instagram, né? Perfeito. Que você tem operado em Pará de Minas e Belo Horizonte com a técnica fio longo, sem precisar raspar a cabeça, no transplante capilar. Exatamente. Nossa, que bacana, que bacana. O pessoal pode seguir lá no Instagram, né, Dr. Hudson Lázaro, e a gente sempre coloca ali, né, mais informações sobre o fio longo, sobre as viagens dos congressos. Fico aguardando todo mundo seguir a gente lá. Que legal, que legal. Como é que chama a sua esposa, Dermato? Minha esposa chama Cláudia. Queria trazê-la aqui também um dia para a gente bater um papo com ela, né? Falar claro, como que é trabalhar com o Dr. Hudson Lázaro, se ele é calmo assim também na cirurgia. Não, vai ser um prazer. A Cláudia é mais tímida, mas... Vamos conversar com ela. E os filhos, vão seguir a carreira do pai?
Davi, não sei, né? Eles são bem novinhos ainda, estão com 4 anos de idade, né? Mas eu espero que eles sigam, que eles sintam mesmo no coração, né? De fazer o que mais gostam ali, que tenham muito sucesso no que eles forem fazer. Além do transplante capilar, né? Sim, o transplante de barba você faz também? Faço. Davi, a questão da barba, né? Hoje em dia, a gente fala que nos últimos 5, 10 anos, os homens começaram a voltar a usar barba. A gente sabe que nos anos 70, 80, o pessoal usava muito. E hoje em dia está tendo esse retorno, revival, né? Está todo mundo usando mais barba. E é interessante porque, às vezes, tem gente que tem a barba, mas a barba, às vezes, é muito fina. Ou, às vezes, a barba ela não dá uma presença tão masculina, digamos assim. Então, às vezes, a gente consegue, com o aumento da densidade, a gente dá uma visão mais poderosa. Vou te dar um exemplo recente, né? O Gustavo Lima, muita gente fala que a barba do Gustavo Lima é muito bonita e tal. Aquilo ali foi transplante? Eu não sei o caso dele, mas parece que sim, pela densidade, sabe? E, inclusive, parece que ele tirou a barba recentemente e agora ele está querendo voltar de novo, porque o pessoal não gostou muito dele sem barba, né? Então, a barba realmente, ela... Já está acostumado a ver ele, né? Um artista, né? E a barba, ela confere, assim, uma seriedade, um poder, né? É uma imagem um atributo, mais séria. Né? É um atributo da imagem masculina, né? Com certeza, com certeza. As áreas doadoras, tanto para a cabeça quanto para a barba, são as mesmas? São Mas as não pode mesmas. tirar da cabeça e colocar na barba, não pode? Pode. Por incrível que pareça, porque às vezes as pessoas pensam assim, não vai ficar muito fino. Mas não, fica um resultado bem interessante, sabe? É possível de ser usado o cabelo da cabeça para a barba e pode ser usado da barba para a barba. Às vezes as pessoas... barba para a cabeça. Da barba para a cabeça e também da barba para a barba. Do peito também? Pode tirar? Do peito pode, mas é uma terceira opção. É uma opção assim, para um complemento. E aí para peito, normalmente a gente tem que utilizar naqueles pacientes que são bem cabeludos, que é aquele cabelo que cobre mesmo. Se for aquele cabelinho fininho do peito, aí não vai dar densidade, não vai dar resultado. Não vai ficar legal. Agora, aqueles mais cheios, eles são importantes, sim, para complementação de alguns casos. Tá. Como é que é a sua primeira consulta lá, doutor Hudson, na sua clínica? Qual que é o nome da clínica? Clínica Dr. Hudson Lázaro. Clínica Dr. Hudson Lázaro. Como é que funciona essa primeira consulta com o paciente? O que você avalia? O que você pede de exames? Perfeito. A gente faz a avaliação online e faz a avaliação presencial. O ideal, sempre que possível, eu falo muito, por exemplo, dos telespectadores de Divinópolis, por exemplo, se for possível ir presencialmente, melhor ainda. Porque aí a gente consegue fazer uma análise tricoscópica do couro cabeludo. O que é isso? A gente vai usar uma lente, identificar o folículo para ver se tem algum folículo doente, se tem alguma outra patologia, a não ser a calvície, né? E pedimos uma revisão laboratorial para a gente identificar, às vezes, se o paciente ele tem uma deficiência de vitamina D, um hipotiroidismo, tudo isso influi no cabelo também, né? Uma deficiência de vitaminas, né? Sim. Então, a gente faz esse screening, né, primeiro, e estando tudo certinho, tanto da parte de nutricional quanto da parte cardíaca também, aí sim a gente parte para programar a cirurgia. O que promove a queda do cabelo? De uma forma geral, assim, quais são os fatores importantes a serem observados? A principal causa, que é a principal indicação do transplante capilar, seria a alopecia androgenética, que é a popular calvície. Então, é uma origem genética. Uma calvície genética. É uma origem genética. E aí, o que pode ser realizado é usar algumas medicações para retardar esse processo. As medicações finasterida, dutasterida, elas retardam o processo de calvície. Mas esses medicamentos aí é meio perigoso, não é, doutor Hudson? O que acontece, Davi? Eu falo assim, pode atrapalhar a impotência, pode causar impotência, né? Na verdade, não é bem impotência, é a perda da libido. Tá. Né? Em menos de 5% dos casos, de acordo com a literatura. A finasterida? Né? A finasterida e a dutasterida. Dutasterida também, né? Agora, tem variações disso. Então, eu já tive paciente que teve, às vezes, algum efeito colateral de perda da libido com finasterida e não teve com dutasterida. Apesar de que a dutasterida ela é mais forte que a finasterida. Isso são medicamentos para não perder, para controlar a queda de capilar. Para segurar o cabelo. Para barrar o efeito do hormônio, que é o DHT. O DHT. Que é a dihidrotestosterona. Isso. Então, se você utiliza, normalmente ele segura por mais tempo. A gente tem resultado de pacientes com 3 meses, às vezes que eles começaram com medicação, que deu uma reversão grande da calvície. Porque às vezes o cabelo já estava muito afinado.
E assim que começou a utilizar a medicação, então parou, né, e diminuiu bem aquele efeito do hormônio, o cabelo ele voltou a crescer. Agora, existe medicamento para fazer nascer cabelo? Nascer cabelo, a gente tem algumas pesquisas, digamos assim, sabe? Mas na verdade o que ocorre mais é uma revitalização de um cabelo que estava quase morrendo. Um folículo que estava sem força para crescer? Ou às vezes ele não estava aparecendo, mas a raiz estava lá. Basicamente isso. Muito bem. Estou conversando aqui com o Dr. Hudson Lázaro, um amigo de longa data, referência em Minas e no Brasil no transplante capilar, professor internacional no assunto, né? Que montou uma super clínica em Pará de Minas, né? Nosso mineiro do Centro-Oeste, né? Você é de Pará de Minas mesmo? De nascimento, eu nasci em Duque de Caxias, no interior do Rio. Você é do Rio? Sou, mas eu fui criado, né, desde de pequenininho mesmo em Pará de Minas. Mas você torce para os times do Rio ou de Minas? Não, torço para o Cruzeiro. Você é tão gente boa, você tem tudo para torcer para o Atlético. Pois é. Não, mas eu respeito os dois times, tenho amigos, inclusive, jogadores. Você veio muito novo do Rio para cá, né? Vim. Não, isso foi só... criancinha mesmo, eu fui criado aqui em Pará de Minas, né? Em Minas Gerais. E você estudou aonde? De faculdade? Medicina. Eu fiz na UFJF, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora. Você fez em Juiz de Fora? Fiz em Juiz de Fora, isso. E aí depois a gente fez a formação de cirurgia geral, de cirurgia plástica. E aí depois, quando acabamos a cirurgia plástica, a gente ficou um tempo fora nos Estados Unidos, né? Eles selecionaram alguns cirurgiões, 10 cirurgiões no Brasil, para fazer um intercâmbio com a sociedade americana. E aí eu tive a oportunidade de conhecer 3 grandes hospitais americanos, que é o Johns Hopkins, Stanford, na Califórnia, e na Universidade de Nova York. Você tem que começar a operar em Miami também, você vai ser um sucesso lá. Pois é. A Patrícia está operando lá, a Patrícia Leite. Está com um projeto muito bacana lá. Bacana. Você conhece ela, né? Ela é de Divinópolis. Uma grande eu sei que ela é de... Eu sei quem ela é. Ela já alçou voos maiores. Bacana. Bom, eu conversei hoje aqui com o Dr. Hudson Lázaro, referência em Minas e no Brasil, no transplante capilar, né? Com uma grande clínica na querida Pará de Minas, né? Realmente, eu vi por fotos, não estive lá ainda, espero ir lá em breve. E também operando em Belo Horizonte, né? Exatamente. Com a técnica fio longo, que não precisa raspar a cabeça, né? Você está ensinando essa técnica para os tailandeses, para os franceses, para todo mundo? Você está... Sim, ano passado, a gente teve uma demonstração também ao vivo no Paquistão. No Paquistão? Então, a gente operou no Paquistão. Você teve lá? E fizemos cirurgia lá. Olha que bacana, que bacana. Bem interessante. Quero te agradecer aqui a sua presença, né? Parabenizar você pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito, doutor Hudson, na nossa medicina, né? A sua excelência, né? O médico, quando começa a viajar o mundo assim, ele cresce realmente, né? Porque ele vai trocando experiência, ele vai aprimorando e vai compartilhando um pouco do que ele faz para os outros também, né? No seu caso, por exemplo, você tem uma bagagem muito interessante que você pode levar, né? Para os colegas de outros países, né? E queria ouvir suas considerações finais, por favor. Vou deixar a título de mais informações sobre o tema o seu contato novamente. Os seus 2 telefones, que é de Pará de Minas e de Belo Horizonte, e o seu Instagram, né? E as suas considerações finais, por favor. Um recado para quem sonha em fazer um transplante capilar e quer fazer com você uma primeira consulta. Perfeito. Bom, para quem sonha, né, em fazer o transplante capilar, eu acho que o mais importante é fazer uma avaliação, se possível presencial, se não é possível fazer online também. Eu acho que é importante buscar sempre um profissional com uma experiência, né, uma vivência no transplante. As cirurgias não são iguais, Davi. Então, a gente precisa identificar, né, qual que é o caso, qual que é o tipo de cabelo, o tamanho da área doadora e, nisso, a gente conseguir entregar um bom resultado. Obrigado, doutor Hudson, pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Grande abraço. A gente volta, portanto, no próximo sábado, à 13h, aqui pela nossa TV Alterosa. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC.